parecido. Como é que sabe que ela entrou? Parece. Começa a aparecer com o cabelo. Esse é o seu ou da cidade? Marcelo? Pode falar. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Estamos abrindo essa live, uma iniciativa da CDL, junto com o nosso assessor jurídico, Pedro Costa. Momento complicado para todos, de muitas dúvidas e incerteza até de futuro para as nossas lojas. Nós entendemos toda a situação e nós estamos preocupados com as questões jurídicas e com os benefícios que nós podemos pleitear junto ao governo, com as negociações que nós podemos fazer com os nossos fornecedores, porque já estamos há 3 semanas com as lojas fechadas. Esse é um assunto extremamente polêmico e vem lá desde da federação, passando pelo estado, passando pelo município. As entidades, elas ficam refém daquilo que vem por decreto. A CDL recebeu da Federação das CDLs uma notificação do Ministério Público Estadual e Federal para que nós informássemos aos associados que o cumprimento do decreto era inevitável e não se pode mexer. Dessa maneira, a gente vê algumas manifestações aí legítimas de pessoas de lojistas que querem trabalhar, que têm o seu ganha-pão, que tem funcionário para pagar. A gente acha tudo legítimo. O posicionamento da entidade, ele vai seguir aquilo que determina a lei. Até porque seria uma insanidade um presidente de qualquer entidade abrir um debate puxando uma desobediência civil. Nós estamos calcionados com a CDL, a FCDL, que o Geraldo Magela, nosso diretor de Colatina, é o atual presidente. A FCDL se reporta junto com a Federação do Comércio, junto ao governador do estado e junto às entidades da FINS e outras entidades que se reúnem. E nesse modelo, nós resolvemos fazer essa live hoje aqui, para que possa tirar as dúvidas e ajudar de alguma forma o pós-abertura. Porque o problema já existe. Nós temos que pensar daqui para frente. Se vamos abrir dia 19, ou mais na frente, essas 3 semanas já aconteceram. Nós temos que começar a nos orientar para salvar aquilo que der. Eu vou pedir que o nosso presidente, Geraldo Magela, faça uma palavra nos atualizando sobre as falas que eles têm e que nós nos reportamos a ele. Então, nada melhor do que ele pessoalmente fazer um depoimento sobre essas conversas, sobre essas reuniões. O Estado parece que abriu lá um canal. Geraldo, por gentileza, você poderia falar para nós aqui. Boa live a todos, tirem suas dúvidas e contem com a CDL sempre do lado do lojista. Boa tarde a todos. O Ricardo já fez um conceito aqui bastante sábio sobre a situação das entidades perante os associados. O comportamento de cada um é uma orientação da federação. Se alguns não sabem, mas nós fomos notificados, as entidades, a respeitar o decreto. Então ele está só cumprindo o decreto. Parabéns à CDL de Colatina por ter aberto esse canal, até porque a rede social hoje ela tem um alcance fantástico. Bom, perante a federação, nós temos uma novidade que de primeira mão, agora são que horas agora? São 14 horas? 15 horas. Nós tivemos uma reunião, o governo do estado nos explicou que ele dividiu as ações em 3 partes. A primeira era a saúde.
né? Essa saúde ele iria cuidar, parou tudo, tentou parar tudo para poder organizar o que ele tinha de disponibilidade para atender a população e poder potencializar isso, comprar equipamento, respiradores e tudo. A segunda ação era na assistência social. Ele já anunciou semana passada que seriam ajudas a pessoas mais necessitadas, com cesta básicas e outras ações. E hoje abriu a mesa da parte econômica. O representante nosso na reunião, que foi presencial no Palácio da Anchieta, foi o Cláudio Spolatti. E já terminou essa reunião por volta de meio-dia, e aqui estou para convocar todo mundo que está nos ouvindo, ou pelo menos passar essa mensagem, que quarta-feira vai ter um novo encontro, então a gente precisa de subsídios pautáveis com questões do Estado na relação com nossos negócios, né? Então a gente pede assim que vocês, se estiverem nos ouvindo, mandem ou acionem os contadores ou os grupos de amigos aí, demandas que a gente possa subsidiar a partir de agora até amanhã, para que quarta-feira às 10h15 a gente possa apresentar um documento de pleitos favorável à nossa categoria. Eu também sou comerciante, não é fácil, é um negócio novo, então eu não tenho assim muito que incluir. A gente não sabe se está fazendo certo, se sabe se está fazendo errado. As angústias são muitas, mas a gente espera que esse canal a gente saiba aproveitar. Então, vamos nos concentrar um pouco sobre isso, deixar de lado um pouquinho essa briga que o município abre, não abre, loja abre, não abre, e vamos nos concentrar nas coisas que a gente possa alcançar. Obrigado pelo espaço, viu, Ricardo? Pela CDL Colatina, a equipe, e nós vamos continuar com a live. Pedro Costa está com a palavra agora. Boa tarde a todos. Ricardo, a Sandra me requisitou fazer algumas respostas, dar algumas respostas a algumas indagações de alguns associados ou não associados. Então, eu estou aguardando aí as perguntas para a gente tentar responder da melhor maneira possível, deixando claro que não é a minha opinião, nem é o meu desejo. Eu estou respondendo dentro da legislação atual que a gente tem. Pode haver que daqui, talvez, a 5 dias, 6 dias ou até amanhã, possa estar mudando alguma coisa. Mas, no geral, vai ser o que a gente vai responder por aqui. Ok. Nós temos alguns questionamentos interessantes aqui, Pedro. Claro que depois vai ficar em aberto para as pessoas fazerem pergunta por e-mail. O Cássio, ele pergunta o seguinte: com tanta indecisão e comentários que não se sabe se é verídico ou não, os governadores e prefeitos têm legitimidade em baixar decretos para fechar parte do comércio? Não teria que fechar todo mundo ou ninguém? Por exemplo, farmácia está aberta, supermercado está aberto, loteria está aberta, filas enormes nos bancos. Eu estou entendendo a pergunta dele dessa forma. Eu sou muito tranquilo e muito claro no meu posicionamento. E somente loja de conveniência, sapato e roupa e acessório não pode funcionar. Então, esse é o questionamento do Cássio. O que você diz sobre isso daí? Vejamos, nós temos a previsão na Constituição Federal, no seu artigo 23, 24, que fala que eles, na verdade, os entes da federação e a União e o município, eles podem legislar exatamente de forma concorrente. Não é que um é mais que o outro. Especialmente nessa área de saúde, o município ele traz mais para si, porque, digamos assim, como ele pode legislar em assuntos do local, subentende que o município está mais perto da população e ele sabe mais como está a situação da população. Não é que um é mais que o outro. Por isso que o presidente tem encontrado dificuldade em revogar os decretos, em razão da Constituição Federal, que diz que é concorrente. Quer dizer, no mesmo nível, não quer dizer que um é mais que o outro, é porque é concorrente. Quando encontra alguma arbitrariedade, vai se buscar o judiciário para conseguir mudar, como foi o caso do Sindibares em Vitória, onde o município decretou que ficaria fechado e o governador disse que poderia abrir até determinadas horas, e inclusive ficou aberto, prevaleceu do Estado. Mas aí só a justiça pode determinar isso, não é? Por isso que o Bolsonaro tem tentado articular lá de forma que
o STF diga que ele possa fazer o decreto e revogando os demais. Mas até no presente momento não tem conseguido, exatamente pela previsão constitucional que eles legislam de forma no mesmo nível, que é de forma concorrente. Ficou esclarecida a pergunta? Acredito que sim. Então, o que está acontecendo aí é legal e a gente não tem como acionar para que seja reaberto. É isso que a gente tem desde o início, que era um posicionamento que a gente até colocado. A gente até abriu uma discussão alguns dias atrás exatamente por isso, porque se nós imaginarmos que Colatina é uma cidade onde nós temos não só pequenos empresários, mas nós temos o Shopping Vitória, que é do Grupo Boás, e nada conseguiu fazer. Nós temos São Paulo, Rio, Brasília, e, enfim, temos a Confederação, temos a Federação do Comércio, que no Brasil todo não se viu nenhum movimento no sentido de tentar revogar decreto municipal ou estadual. Ok. Vou para uma pergunta aqui do Alessandro Labanca, tá, que é aqui na nossa sala. Ele questiona se é uma medida legal cancelar o alvará, como tem sido informado aos comerciantes que descumprirem o decreto. Então, o sujeito descumpriu, estão se falando em cancelar o alvará e esse tipo de coisa. Bem, é legal porque não é absoluta a licença da prefeitura, mas só se depois de advertido, primeiro é uma advertência, depois é uma multa. A medida de cancelamento é a medida extrema. É igual se fala em questão criminal. Se você vai responder criminalmente, se você descumprir esse distanciamento social. Muita gente confunde, ou mesmo isolamento social. Quarentena é o que foi feito na Itália, onde a pessoa, para sair de casa, teria que relatar o motivo e etc. Nós não estamos em quarentena, nós estamos em isolamento social, distanciamento social. Pois, se fosse quarentena, nós não poderíamos nem, talvez, sair de casa, igual tem acontecido sempre. Então, nós não queremos esclarecer esse fato aí. Em tese, nós teríamos 4 crimes, esse fato da pessoa estar desobedecendo esse decreto. Mas o direito penal é o que mesmo será usado nesse momento de pandemia, uma vez que o próprio o judiciário está retirando os presos para não ser contaminado, eles vão colocar alguém preso. Então, essa medida criminal, eu creio que vai ser a menos utilizada e a inócua mesmo nesse momento de pandemia, porque, a princípio, teria também ter o dolo, e eu não vejo ninguém fazendo isso com dolo, tentando passar esse tipo de enfermidade para alguém. Então, eu acho que essa medida criminal ela estaria descartada. Ok. Aí o Jean Soares quer saber sobre que lei diz sobre o pagamento de aluguel nesse período de isolamento. O que a lei diz? É negociação livre? Tem alguma coisa específica? O nosso ordenamento jurídico prevê, sim, no artigo 393, que é a teoria da imprevisão. Isso já foi imprevisto para todo mundo. Todo contrato que foi feito anterior a essa questão, ele pode ser revisto levando em consideração a pandemia. Vou explicar melhor, porque essa teoria da imprevisão é quando o locatário ele tem perda substancial nos seus rendimentos e fica impossibilidade de pagar. Mas, por ser uma relação privada, não tem lei que diz que é 10%, que é 20%, que é 30%, que é 40%. Aí é uma negociação entre as partes, mas só que o governo, já se antecipando essa questão financeira, ele aprovou um projeto de lei, o 11.179, salvo engano, que nenhuma medida liminar pode ser concedida de despejo. Qualquer ação que for proposta de 20 de março, quando iniciou o período de calamidade pública, até 31 de dezembro não pode ser deferida sem ouvir a outra parte e comprovar as situações que forem colocadas. Então, a gente diz o seguinte, eu penso que os meus clientes em especial têm conseguido êxito com todos os seus senhorios, graças a Deus. E cada mês vai ser uma outra luta para se conseguir. Março foi uma, agora em abril será outra, e provavelmente talvez maio será outra, porque o que acontece? Não é só o momento que está fechado, é o momento que houve o desequilíbrio, porque todo mundo vai ganhar menos, vai receber menos. E assim sucessivamente. Então, acredito que o bom senso deve prevalecer, mas, salvo não prevalecendo, eu até oriento e indico que procure judicialmente o direito, ficando depois a critério de uma nova renovação lá na frente. Mas buscar o judiciário é a última instância que se deve fazer depois de concluído. E, detalhe, toda negociação deve ser, na pior das hipóteses, deve constar de um e-mail, deve constar de um WhatsApp, para ficar comprovada aquela negociação.
A gente preparou os modelos de revisão de contrato, que inclusive a CDL deve ter recebido, deve ter passado para os associados, ou até mesmo uns que não são associados. Em primeiro momento, nós fizemos uma de proporcional aos dias que ficaram fechados. No segundo momento, nós já pedimos uma redução mesmo, com base na perda financeira que deve ser suportada por ambas as partes. Ok. Bom, uma outra pergunta aqui do Flávio. Durante a pandemia, existe alguma lei que obriga o locatário de um imóvel a diminuir o aluguel? Praticamente você já respondeu nessa de cima. Não vejo se você quer acrescentar alguma coisa, mas acho que já foi respondido, ok? Ok. Tranquilo? Tranquilo. Luciano Matede. Como que eu vou fazer para pagar os boletos e o aluguel da loja se estou fechado? O que posso fazer? O grande problema, na verdade, é esse. O aluguel, a gente tentou explicar aqui que não vai ser despejada. Existe uma lei hoje que não vai ser despejada até 31 de dezembro. Isso eu quero dizer que são aluguéis vencidos a partir da pandemia, tá? Não são aluguéis vencidos em dezembro do ano passado, em janeiro não, porque nós não estamos com essa questão aí. Então, mas qualquer ação que for protocolada com base nesses aluguéis, a partir do dia 20 de março, não terá nenhum tipo de liminar deferida até que seja ouvida a outra parte. Quanto ao pagamento dos boletos, a gente pede, porque os bancos estão oferecendo alguns financiamentos para justamente atenuar essa situação dos empresários. Então, a gente pede para buscar as instituições financeiras que tenham o menor custo possível do dinheiro. Mas alguns, se for fornecedores, é possível você negociar o prazo, né? Como vários clientes têm feito. Agora, não reduzir, porque como que a mercadoria que você comprou vai pagar metade da mercadoria? Eu acho que é pouco provável conseguir. O que você pode tentar conseguir é a devolução dessas mercadorias, porque é um fato, né? É a teoria da imprevisibilidade lá que nós já dissemos. Até devolver a mercadoria é possível. Eu acredito que é uma saída também. Vai valer a negociação também, né, com o fornecedor. Também. Que é uma cadeia, né? Que ele lá também precisa receber para pagar os fornecedores dele até chegar no final. Então, assim, dividido, bem né? As tranquilo responsabilidades. Isso aí. A Adriana, ela pergunta aqui: consegui férias proporcionais de março para abril, não tenho recurso financeiro para pagar o salário de abril. Qual a solução? A solução é usar a medida 936 de suspensão de contrato de trabalho enquanto as lojas estão fechadas. E o segundo é pegar e reduzir a carga horária. Agora, do salário de março, ela não foi abrangida pela MP 936, então tem que se buscar também recursos na instituição financeira ou a terceiros que possam estar ajudando ela a fazer os pagamentos. Bom, sobre os boletos vencidos nesse período, é certa a cobrança de juros? É um questionamento jurídico, né? Nós falamos sobre os boletos vencidos na pergunta anterior, mas os juros, ele é legítimo, não é legítimo? Isso também é de empresa por empresa. Por exemplo, a gente tem lojas que estão fechadas. Não é justo cobrar juros das pessoas nesse período que a loja está fechada, que ela ficou em possibilidade de pagar. Aí, provavelmente, o que vai acontecer é alguém dar um prazo, depois de reaberto o comércio, para começar a contar esses juros. Porque também nós não podemos dizer, abriu hoje, já começa a contar os juros dali. Deve colocar 10 dias, 15 dias, um prazo limite, para começar a contar os juros e multa. É o meu ponto de vista. Mas também, na lei, não tem nada que prevê essa questão. O que se prevê na legislação é sempre o princípio da imprevisibilidade, que é o que aconteceu conosco aqui, não só em Colatina, mas no Brasil e no mundo. Bom, o que nós temos aqui em mãos seriam essas perguntas e vai ficar em aberto no e-mail aí que vocês têm, o endereço, para enviar as perguntas. Não sei se o Pedro quer fazer alguma outra consideração que não foi abordado aqui, mas o que eu percebo é que vai valer o bom senso daqui para frente, porque o objetivo é salvar a maioria das empresas possível. Então, assim, o bom senso com o fornecedor, o bom senso com o cliente, o bom senso com o funcionário. Acho que é hora agora, o questionamento de abrir ou não abrir, uma semana a mais ou a menos, nós já precisamos superar isso. E eu sei que é difícil o que eu estou falando. Não estou dizendo que é uma solução, mas nós não temos a solução, porque nós já ficamos 3 semanas fechados. As considerações do Pedro, e tem outras coisas talvez que alguém não mencionou, né, Pedro? Elas devem ser levadas em consideração e tomar os posicionamentos cada um dentro do seu negócio. Entendeu? Tem uma pergunta chegando aqui. O que está escrito aqui?
E os sindicatos? Não, que- Minha mãe trabalha de carteira assinada em uma loja e também é pensionista e a patroa dela disse que ela, por ser pensionista, ela pode suspender o pagamento dela por 60 dias. Isso é verídico? Olha só, Ricardo e demais, a MP não trouxe nada nesse sentido, dizendo que a pessoa recebia, por receber o benefício calculado no seguro-desemprego. A MP não trouxe. Eu vi uma matéria, que eu até enviei o link para o CDL, para orientar alguém, mas a MP não trouxe nada disso. Então, eu vejo, foi o ministro da Previdência dizendo que quem recebia benefício de aposentadoria não ia receber esse benefício. Eu vejo que ele foi extremamente infeliz, porque a MP não trouxe nada dizendo sobre isso, que não iria receber. Eu acredito, por ter o vínculo empregatício, a pessoa vai receber sim, poderia até acionar via judicial, uma vez que a MP não trouxe nada disso. Nenhum tipo de sendo contrário a quem... Até porque o benefício de aposentadoria já é um direito dele, e o benefício que ele vai receber é em razão do vínculo empregatício. Então, eu acredito que foi infeliz o presidente aí do diretor lá da Previdência Social quando declarou isso. O ministro, na verdade. Uma outra pergunta aqui é o que fazer com aqueles funcionários que não foram despedidos, mas continuam sem trabalhar e sem salários? Suspender o contrato de trabalho dele. É a única forma de passar essa obrigação para o governo fazer o pagamento. Não tem outra solução. A solução é ou você coloca eles em férias, ou você suspende o contrato de trabalho, ou rescinde. Aí uma decisão muito gerencial de cada um. Estou entendendo dessa forma, Pedro? Eu quase nunca falo da rescisão, porque eu acho que essa é a medida hoje, até assim, a pior do cenário possível é você demitir o funcionário, embora a gente respeite a decisão de cada um. Mas se o governo trouxe essa questão de suspensão do contrato, eu vejo que seria uma medida interessante para estar fazendo. E querendo esclarecer o seguinte, hoje, essa discussão da liminar do Lewandowski sobre a questão da participação do sindicato, hoje mesmo eu vi uma matéria da presidente do TST, que eu havia falado até com... Ela é técnica, extremamente técnica, e não está errado. Só que o momento não é o momento para decisão técnica, é uma decisão não só de bom senso, porque a presidente do TST ela demonstrou claramente conhecimento em razão disso, falando que atende o princípio que é exatamente do empregado, é o princípio humano do empregado, do que está atendendo e passando renda para ele. Então, ela entende, ela não deixou muito claro, mas implícito, que não vai haver necessidade da participação do sindicato. Eu tenho a esperança muito grande que o plenário do STF deve mudar a decisão do Lewandowski justamente em razão disso. A dignidade humana prevaleceu nessa MP 936 do Bolsonaro para poder desafogar um pouco a empresa. Não é que vai resolver 100% o problema da empresa, mas vai diminuir um pouco esse problema financeiro de caixa que a empresa tem hoje. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Só um minuto. É um questionamento da Renata. Mas para suspender o contrato, tem que ser de comum acordo com o funcionário e a dona da loja, correto? Correto. É uma prerrogativa do proprietário. Fala, vou suspender seu contrato, ou o funcionário tem que concordar? Ele tem que concordar, exatamente. Por isso que existe um acordo individual que tem que ser assinado pelo empregado, depois comunicado no empregador.web, comunicado no Ministério da Economia e comunicado ao sindicato, que a própria medida provisória deve comunicar ao sindicato. Não deve chamar ele para poder negociar. Isso a MP não disse. Quem disse isso foi o ministro Lewandowski. Mas a gente acredita que o plenário vai mudar. Mas se o empregado não aceitar, eu não resta alternativa que não seja a demissão dele, porque já demonstra que, neste momento, ele não está com a empresa. Ele está, com todo respeito. A gente entende que o funcionário é talvez a mola mais frágil dessa ignição, mas só a demissão seria o elo mais frágil da corrente, digamos assim, o empregado, né, seria, mas ele não está de acordo com a empresa necessita dele nesse momento, que seria um acordo de suspensão ou de redução de jornada, e eu acredito que todo funcionário vai ter o bom senso de preferir ficar empregado do que desempregado, pelo menos é meu ponto de vista, né?
Eu não sei como está sendo dentro das empresas, mas acredito que vai prevalecer essa relação em razão empregador e empregado, o bom senso de estar aceitando essa questão de suspensão e redução de jornada. Ok. Algo mais? Mais cedo não chegou aqui, chegou pelo WhatsApp uma pessoa questionando que ela tem uma dívida que ela parcelou junto ao banco Ah, tá. e agora ela não está conseguindo honrar porque não está vendendo. Com relação, Pedro, a dívidas contraídas e parcelas vencentes durante o período da fechamento das empresas. A gente já viu que alguns bancos abriram linha de crédito, e aí é uma negociação muito particular. Mas a pessoa está querendo uma orientação específica. Não sei se ela já procurou a instituição financeira, mas juridicamente ela tem esse direito de procurar um reparcelamento. Perfeitamente. Inclusive, ela já deveria até ter o feito. O primeiro passo é procurar a instituição financeira de forma escrita, nunca pode ser de forma verbal, para ela ter comprovante que ela já procurou a instituição. Depois, em segundo lugar, se ela ainda não quiser ainda contratar um advogado, ela vai ao PROCON, que o PROCON vai dar toda a assistência a ela, certamente, e o PROCON, aí vai dizer, o PROCON não está funcionando, mas vai voltar a funcionar com toda certeza. E terceiro, procurar um advogado para fazer o realinhamento contratual. Inclusive, eu tenho uma cliente que tem um financiamento de um valor altíssimo, de 5 milhões de reais. Nós já comunicamos às instituições que ela precisa revisar não só nesse período de pandemia, mas para frente também, que os juros vão precisar ser outros juros. O dinheiro não pode ficar tão caro. Alguém vai ter que subsidiar isso para melhorar exatamente esse valor dessas prestações mensais. Ela foi atingida em razão da pandemia e essa questão vai permanecer por um período. Então, não vejo só para agora. Então, ela pode procurar fazer dessa maneira. Notificar a instituição financeira, procurar o PROCON e depois, por fim, procurar o judiciário, que com certeza ela vai ser atendida nesse pleito. Agora, sempre está um questionamento, nós falamos isso numa pergunta lá atrás, quem é que pode fazer decreto, baixar decreto, fechar comércio? A pergunta é bem específica e muito pertinente, que eu vi muito nas redes sociais. O prefeito, se quiser, ele pode autorizar o funcionamento do comércio, mesmo contrário ao decreto do governador? É bem, sim, específica essa pergunta. Quem é que tem o poder final? Eu entendo que sim, porque o Estado é amplo. Inclusive, nós tivemos uma decisão exatamente de governador Valadares. O prefeito lá liberou com algumas restrições. O Ministério Público Federal entrou com ação, dizendo que está sendo obedecido o decreto estadual e a OMS, e ainda assim o juiz indeferiu a liminar, porque ele entende que o prefeito sabe mais do que está acontecendo no local dele, onde ele está trabalhando, onde ele foi eleito para poder cuidar da região. Que massa. Uma outra pergunta aqui. Acordo padrão de funcionários. Está falando. Acordo padrão de funcionário que tem que ser formalizado e assinado. Passa ao governo. Para passar para o governo. Para passar para o governo. Você assina e joga para o governo para passar a pagar o salário. É isso aí que é a suspensão de contrato, é isso? Isso. Lembrando sempre que não é o salário integral. Ele é feito um cálculo com base na tabela do seguro-desemprego. Nós fizemos até um cálculo bem específico que quem ganha R$2.000 vai receber R$1.740, desde que trabalhe nas empresas que que faturaram menos de R$4.800.000 anuais. Aquele empregado que trabalha nas empresas que faturaram mais de R$4.800.000, ele vai receber 30% que não é considerado salário, não tem natureza salarial, uma bonificação da empresa, e os outros 70% ele vai receber com base também na tabela do seguro-desemprego, justamente do governo. Então, ele vai receber praticamente o valor dele quase um pouco até mais de R$1.740 para um salário de R$2.000. Aí o questionamento também parece um pouco específico também para a cidade aqui de Colatina. Salões de beleza. O decreto do Estado parece que permitia que se abre e o decreto municipal proíbe. Está valendo o municipal. Outrora, eu até disse a Sandra para que o sindicato da categoria, para não ficar um salão e outro,
buscar uma medida judicial em relação a isso, que seria um caso mais ou menos parecido com o caso dos Sindibares de Vitória. É um caso bem, inclusive, serviria como jurisprudência, porque o governo mandou abrir e o município mandou fechar. Nesse caso, seria a questão de buscar o judiciário para igualar essa questão aí. Aqui mais uma pergunta aqui. Precisa o prefeito de algum embasamento profissional, tipo Anvisa, para impedir o comerciamento do comércio? Porque isso é um questionamento também que apareceu nas redes sociais, que o prefeito teria que ter um embasamento da Anvisa para poder fechar o comércio, alegando alguma coisa com relação à saúde pública. O que isso diz a lei? Na legislação não tem nada disso, não tem que seguir nada, é a critério da municipalidade perante a Constituição Federal. Ele tem autonomia para legislar em relação a essa questão de saúde. Então não tem que ter decreto da Anvisa, nem solicitação nenhuma da Anvisa? Não, nada disso. Liberando o funcionamento das empresas, elas são obrigadas a atender os EPIs a todos os funcionários? E existe até também aí uma colocação de alguns sindicatos, fazendo exigências várias. É um complicador também para voltar a trabalhar. Eu já recebi alguns, não do meu segmento, mas de outro segmento. Os EPIs são obrigados, ou vai vir por decreto, como é isso? Normalmente vai ser decretado isso, vai estar regulamentando a abertura da loja. Aí teria que ser seguido, sim. Se estiver regulamentando isso, tem que seguir. Porque os EPIs faz parte, inclusive, a gente sabe que em algumas empresas, quando está tudo normal, existem os EPIs que são fornecidos aos empregados. Então, esse EPI vai estar na NR7, né, digamos assim, vai estar, seria obrigatório o fornecimento também. E aí o sindicato pode, aí é uma pergunta minha até, a pergunta foi muito pertinente, supondo que o governo vai liberar o comércio em um determinado momento, espero que seja próximo, o governo determina os EPIs para cada setor. O sindicato pode fazer exigência de EPIs a mais, de situações ainda mais do que o governo decreta? Não, a mais que o decreto não, porque não tem previsão de convenção coletiva. Então, ele não teria essa questão de exigir. Essa era uma dúvida crucial, porque o que... Para exigir mais do que aquele que está no decreto, ele teria que ter a convenção coletiva, assinatura e etc, etc, etc. Então, vale o que está no decreto, vale a lei, não existe nada de pleito, não é um dissídio, não é uma negociação. Ele não tem, o sindicato laboral não tem esse questionamento a ser feito. Okay? Não tem. Mais alguma coisa aí, Sandra? Tem? Pedro, o que nós recebemos, o que nós passamos aqui é isso, e não sei se você quer fazer mais uma consideração da parte da CDL. Eu quero... eu acho que ficou bem esclarecido o posicionamento da entidade, está dentro da lei, e acho que fica aí critério de cada lojista ter uma compreensão e até respeito o sentimento de cada um de querer voltar a trabalhar, até por necessidade mesmo, é complexo. E fica aqui também a solicitação das demandas para que o nosso presidente da federação, que por sinal é nosso diretor aqui em Colatina, ele leve para o comitê que foi organizado de economia, que vai andar junto com o da saúde, pelo governo do estado. Foi criado agora, até agora só se falava em saúde, o Geraldo já colocou aqui, não vou ser repetitivo. Então, vai mandar e-mail para comunicação@cdlcolatina.com.br, comunicação@cdlcolatina.com.br. Sugestões, dificuldades que estão tendo, a federação tem uma cadeira nesse comitê econômico, junto com outras entidades, como nós já falamos, e eu espero ter aberto aqui um canal de ajuda. E vamos começar a pensar para frente, porque para trás nós não conseguimos voltar. As 3 semanas já foram perdidas, ok? E quero que a gente pense para frente. O que depender da CDL, o que depender da federação da CDL. Eu posso falar aqui também em nome do Sindilogista, que é meu amigo Júnior Menegatti, presidente, e ele é diretor da CDL de Colatina. Posso dizer para você que nós caminhamos juntos, e que nós estamos aqui para representar o lojista.
dentro daquilo que diz a lei, porque fora da lei a gente não tem como transitar. Nós não surfamos nessa onda fora da lei. Respeitamos qualquer manifestação de lojista. Acho que ninguém melhor do que nós, todos somos lojistas. O Geraldo falou bem aqui, está todo mundo tentando uma solução. Dentro da lei, caucionado principalmente por você, Pedro. E desde a primeira vez, quando nós fomos questionados, nós procuramos sempre o questionamento que você faz à nossa assessoria e nos orientou muito bem até aqui. O lojista pode contar conosco. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E aqui eu me despeço. Chegou mais uma pergunta, Pedro. Pedi licença para você para fazer, para não deixar de atender. Essa pergunta acho que eu já falei aqui. O sindicato pode se opor à medida provisória? Você já respondeu, mas eu dei atenção à pergunta que chegou. Se você quiser falar novamente sobre isso. Vou dizer justamente, do jeito que o ministro Lewandowski decidiu eliminar, o sindicato tem que participar da negociação. Mas a grande maioria dos meus clientes não se preocuparam com isso nesse momento, até porque não dá para ficar aguardando o sindicato, muitas vezes que alguns deles estão até de portas fechadas. Nós preparamos um documento para só comunicar, para passar os 10 dias e deflagrar uma negociação. Passando os 10 dias, a gente vai usar esse documento como se tivesse informado o sindicato, e como ele não participou até 10 dias, a gente vai tornar válida a MP. Mas a gente acredita que o plenário do STF deve mudar isso, em razão de que hoje a Maria Cristina Pedruzzi, que é a presidente do TST, trouxe uma matéria falando justamente da dignidade humana foi preservada na MP 936. E eu já disse que a decisão do Lewandowski não é que ela é errada, ela foi só técnica. Ele não levou em consideração os outros pontos. Foi o que eu orientei um dos meus clientes lá atrás e disse que ele deveria e poderia ter julgado diferente, porque o momento é de exceção, não é um momento comum. Não está havendo redução de salário de funcionário, porque ele se baseou no princípio da Constituição Federal, lá da irredutibilidade salarial, que vige no nosso ordenamento jurídico da Constituição Federal no Brasil. Mas, nesse caso, é um caso de exceção. Foi justamente que a presidente do TST trouxe essa matéria hoje, que eu tive o prazer de ler hoje, ainda antes de vir para fazer a live aqui com vocês. E eu queria fazer uma colocação que alguém não perguntou sobre os contratos de escolas privadas. Eu mesmo fui um que paguei as mensalidades integral, só em primeiro momento, só que também vai ser uma negociação depois de cada um. Mas acredito que a Associação dos Pais e Alunos, que existe em Vitória, muito provavelmente vai estar acionando as escolas privadas do Estado e vai estar apresentando alguma coisa de desconto, 30%, 40%, 20% para cada escola. É isso que a gente espera. Mas, assim, a curto espaço de tempo, eu mesmo fiz a quitação de forma integral. Mas acredito que a associação deve estar procurando o PROCON justamente em razão disso, porque a gente entende que há um desequilíbrio também aí previsto no princípio da imprevisibilidade. Por quê? Os custos da escola caiu. Então, se o custo caiu, nada mais óbvio do que ela passar também esse benefício para o consumidor, para quem tem contrato privado. E, além disso, eu quero dizer... Pode falar, Ricardo. Vou ter um questionamento sobre prestadores de serviço. Aí, até chegou aqui na nossa sala aqui um prestador de serviço da área de academia. Existe contrato de academia, o cara estava pagando mensal, ele para de pagar, como é que funciona? Isso aí tem alguma legitimidade, isso? Como fica a academia? Totalmente. Ele parou. O governo decretou que ele parou de vez, como fica isso? Como o serviço é oferecido mensal, subentende-se que, como ele não prestou o serviço, o consumidor não precisa pagar. Essa é a realidade. E aí rompe o contrato unilateralmente? Exatamente. E aí vai talvez caber ao sindicato local, né, para poder trabalhar isso aí, porque o sujeito vai ter outras despesas, ele continua com as despesas dele. É complexo isso aí, não sei juridicamente. É muito complexo, mas o consumidor, nesse caso, ele tem todo o direito, porque é um serviço prestado mensalmente, é um contrato mensal. Não é um contrato de 12 meses, não é um contrato de 15 meses, não é... Se houvesse, e ainda assim houvesse essa previsão contratual de 3, 4, 5, 6 meses, ainda o princípio vigente daria direito de decidir o contrato e não pagar a multa, se houvesse multa contratual. Ok. Agora eu vou pedir licença aqui para entrar num assunto que não é nem dúvida. Nós tivemos no início
desse fechamento de comércio, um movimento em várias cidades, não foi só Colatina, foi o Brasil inteiro, de protestos com carreata, aí veio uma determinação que a carreata era ilegal. Certo? E agora, especificamente em Colatina, eu não sei quem é que está promovendo, não estou fazendo nenhum tipo de denúncia nem nada. Para mim, é importante entender, existe um movimento, me parece, de fazer novamente, chamar atenção para a reabertura do comércio, inclusive com o fechamento da ponte. E eu gostaria que você me falasse quais são os riscos jurídicos, isso aí é legal, não é legal. E não me cabe julgar o que leva uma pessoa ou um grupo a fazer isso, porque eles são motivados por coisas muito específicas e até legítimas. Eu considero dessa forma. Mas, juridicamente, um grupo que fizer um movimento desse tipo aí, ele corre risco jurídico? É o que eu disse. Essa parte criminal, eu acho que será a menos usada possível dentro desse momento de pandemia. Ponto. Só que nós temos que lembrar que nós não estamos em quarentena, nós estamos em distanciamento social. Então, se nós olharmos, eu até ouvi essa questão aí, falaram, vamos enquadrar quem proibir como abuso de autoridade. Mas quem é o fiscal da lei é o próprio Ministério Público Federal e Estadual. Digamos assim, no caso aqui seria o estadual. E você denuncia o abuso de autoridade exatamente dentro do Ministério Público. No máximo que você poderia fazer é uma denúncia na ouvidoria. Mas será que eles vão interpretar como abuso de autoridade? Se eles tentam, que está em questão aqui é a saúde, então, pelo menos, é o que se fala por todos os decretos, em todas as situações, é que está preservando a saúde. Inclusive, houve uma decisão aqui de Colatina, que tornou-se pública, que um comerciante ingressou com ação para abrir a empresa, dizendo que estava tendo perdas, e o nosso juiz da vara pública estadual disse em decisão que a vida é muito maior do que o dinheiro, que o dinheiro pode se ganhar de novo, a vida não se ressuscita. Então, a gente vê dessa maneira. Agora, no meu entendimento, não há ilegalidade. É por isso que eu disse, não é a minha opinião, eu falo em termos de lei. No meu entendimento, como não é quarentena, não foi colocado em quarentena, não há impedimento para isso. Só que a gente também pede que, felizmente, eu acredito que essa semana deve ser a última semana para o comércio, com a restrição total de fechamento, voltando assim com restrições na próxima semana. E quero dizer que, enquanto advogado da CDL, eu estou à disposição de todos, vou responder todas as perguntas que tiveram no meu Instagram também. Ok. Podemos estar encerrando, então, essa live? Sim, só reforça de novo o e-mail. Eu vou reforçar aqui o e-mail para colocar as demandas para a federação, é comunicação@cdlcolatina.com.br. Importante, nós recebemos subsídio para o Geraldo poder levar para a reunião da federação, que é o comitê da parte econômica. Este comitê vai ter ação agora, pós-fechamento, que até agora não teve ação nenhuma, está tudo fechado. Então lá nós vamos levar as negociações, vamos levar todas essas questões aí, mais algumas. Da nossa parte, quero agradecer a todos que participaram, ao Pedro Costa, a equipe da CDL, os diretores que estiveram aqui na sala conosco, e deixar o canal aberto da CDL, como sempre esteve, nós estamos sempre do lado do lojista. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos.